Glória a Deus. Dizem que quem está vivo um dia parece. Eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Vamos falar da palavra de Deus? Dessa vez estarei comentando sobre os testemunhos de Jeová. Aquele povo abençoado que sai batendo nos portões sem dó, aperta a campainha com gosto. E nós temos mesmo que levar esse evangelho, pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então os testemunhos de Jeová, eles não brincam não, eles pregam mesmo, né? Só que muitas vezes eles pregam o contrário do que a palavra de Deus ensina. Esses dias um testemunho de Jeová teve aqui na minha porta e eles até leu esse versículo. Esse versículo que fala Salmos 37, o verso 10, o verso 11, né? Fala que as pessoas boas herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Se deleitarão em paz, em abundância. Glória a Deus. Salmos 37, o verso 10 e 11. Glória a Deus, aleluia. E esses dias teve uns testemunhos de Jeová aqui. E já tem uns dias que eles bateram aqui na minha porta, como sempre, né? Eles gostam de evangelizar. E eu não estava querendo atender porque eu estava com pressa. Mas eu pensei assim, não, vou atender porque eu quero fazer uma pergunta para eles. Aí eu atendi o portão, aí eles falaram, eles são muito educados, né? Isso aí eles têm, né? Que é a educação. Eles falaram... Eu quero ler um versículo na palavra de Deus com você. Eu falei, pode ler. Então, lê para nós, eu falei para eles, né? Lê para nós em João 6,53, que fala sobre a ceia do Senhor. Sabe o que eles falaram para mim? Não, esse versículo é para quem vai subir, nós vamos ficar aqui mesmo. E eu falei, misericórdia, que graça que tem. Lutar tanto contra o pecado, contra as coisas erradas, contra o engano da nossa carne, contra a concupiscência, né, da nossa carne pecaminosa. Nós abandonar tantas coisas pecaminosas que o mundo oferece, para depois ficar aqui mesmo. E não receber um corpo incorruptível, um corpo de glória. Eles não acreditam que nós receberemos um corpo de glória, que nós seremos arrebatados e receberemos um corpo de glória. Eles não acreditam nisso. Eles falam que não, que isso aí é só para os 144. Os 144 mil. Só que os 144 mil que a Bíblia fala são as 12 tribos. São as 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Pode ser versículo 5 ao versículo 14. Esses 144 mil são as 12 tribos de Israel. É o povo da promessa. E eles falam que quem participa da ceia, eu não sei se é todos eles que falam isso, mas esses dois irmãos, irmão é irmão mesmo, né? Eles não gostam de falar irmão, né? Esses dois da Testemunho de Jeová, do Salão de Jeová, que estava aqui na minha porta, eles falaram que essa ceia é só para quem vai subir. É só por 144 mil.
Não sei se todos eles, se todos os testemunhos de Jeová têm essa mesma mentalidade. Mas foi essa a resposta que ele me deu. Que eles não participam da ceia do Senhor, que eles não comem a ceia do Senhor, porque eles não vão subir, eles não vão receber um corpo incorruptível, eles vão ficar aqui mesmo. E eles falam que quem vai subir é só os 144 mil. Mas como eu acabei de falar para vocês, os 144 mil é aqui, Apocalipse 7, o versículo 5 em diante, até o 14. E esses 144 mil são as 12 tribos de Israel. Que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus veio, nasceu na manjedoura para salvar eles, mas eles não aceitaram Jesus como Salvador. Porque naquela época, hoje eu acredito que já tem israelitas, muitos israelitas que já aceitam Jesus como Salvador. Mas naquela época, eles não aceitaram Jesus como Salvador, porque Jesus não veio em um berço de ouro. Mas o que acontece? Jesus veio numa manjedoura, no ventre de Maria. Deus colocou Jesus no ventre de uma mulher, de uma virgem, que era Maria. Era virgem, né? Depois ela teve mais filhos, né? Então, ela teve filhos com José. Mas Jesus foi gerado do Espírito Santo de Deus. E esse Jesus veio para salvar o povo de Israel, para salvar esse povo aí, os 144 mil. Só que eles não aceitaram Cristo como Salvador. E aí Jesus cresceu e morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós. Todos que o receberam como Salvador têm o direito de vida eterna. Então, todos aqueles que procuram servir a Deus, que faz a vontade de Deus, que rejeita a natureza pecaminosa, que rejeita o engano na mente, no coração, que rejeita as vaidades exageradas, que rejeita o pecado, a prostituição, a cobiça, a lascívia, a glutonaria, o adultério, a fornicação e vários outros pecados. Todos esses que rejeitam essas coisas e fizeram aliança com o Senhor têm direito de vida eterna e receberão um corpo de glória, um corpo incorruptível nos ares. E os testemunhos de Jeová não acreditam que nós vamos receber um corpo de glória, um corpo incorruptível nos ares. Que nós seremos transformados e arrebatados. Eles não acreditam. Porque eles leem a palavra de Deus, mas entendem totalmente diferente do que a palavra nos ensina. Glória a Deus. Então, esses 144 mil que os testemunhas de Jeová falam, é as 12 tribos de Judá, é as 12 tribos de Israel, que serão salvos, porque eles são o povo da promessa. Naquela época, eles não aceitaram Jesus como Salvador, porque eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus, quando Jesus aparecer nos ares, eles vão entender que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. E eles são o povo da promessa. Eles vão rejeitar o anticristo. Eles vão rejeitar o reinado do anticristo. Eles vão sofrer muito. Eles vão sofrer muito. Eles vão ser perseguidos até a morte. Mas eles vão entender que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. E eles vão rejeitar o reinado do anticristo. Que é esses 144 mil. Que é o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Deixa eu procurar outra leitura aqui. Coríntios. 1 Coríntios 15, 50.
Glória a Deus. Primeiro Coríntios 15:50. Vamos meditar? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a corrupção. Então quer dizer, esse corpo aqui não herdará o reino de Deus. Em Apocalipse 21 fala que isso aqui tudo vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:5. Anota aí. Lucas 21:5 fala que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E Apocalipse 21 também fala que tudo isso aqui será destruído. Esses prédios, esses palácios, essas riquezas, essas coisas que vocês veem aí, tudo serão destruídos. Esse mar que nós vemos aí não existirá. Haverá novo céu, nova terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21. Glória a Deus. Então tudo isso será destruído. Só que nós que vamos subir com Cristo no arrebatamento da igreja, e aqueles que já estão com Cristo, que já dormem no Senhor, que serão ressuscitados para a glória do nome do Senhor, os que estiverem em Cristo, ressuscitarão para a glória do nome do Senhor. Mas aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. E aqueles que vão ressuscitar para a glória e honra do nome do Senhor, que foram salvos, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo incorruptível e vão subir em um corpo de glória. E nós, os vivos também, que estivermos com Cristo, fazendo a vontade de Deus, seremos arrebatados. E depois que tudo isso aqui for queimado, for destruído, haverá novo céu, nova terra, Apocalipse 21, aí sim a cidade santa desce. E aqui vai ser um paraíso. Só que aqui vai ser um paraíso, mas nós vamos estar em um corpo de glória, em um corpo incorruptível. Apocalipse 21 e o verso 4 fala que não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, é só glória. Só que aqui nós vamos estar em um corpo incorruptível, um corpo de anjo, um corpo de glória. Como Deus, seremos como Deus, a palavra fala. Glória a Deus, a palavra de Deus. Então os testemunhos de Jeová entendem que eles vão reinar aqui num corpo de carne e osso, esse corpo aqui. Não tem sentido essa palavra. Glória a Deus, vamos continuar. 1 Coríntios 15:50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, todos que fizerem a vontade de Deus seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Quando a trombeta soar, nós subiremos com Cristo, se nós estivermos prontos. Se nós estivermos vestidos de noiva, né? Se nós não estivermos manchados. Glória a Deus. 52. 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem é o 52 mesmo. No momento, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos que morreram em Cristo, que fazia vontade de Deus, aqueles que morreram, que fazia vontade de Deus, serão transformados, e nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados nos ares. O 53, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Quer dizer, nós temos que estar revestidos da incorruptibilidade, eu não dou conta de falar. Glória a Deus, nós temos que estarmos revestidos, sempre dando lugar somente ao Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que nós possamos receber esse corpo de glória. Aleluia, Jesus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Quer dizer, Jesus venceu a morte. Jesus nasceu em uma manjedoura, sofreu, foi perseguido, colocaram nele uma coroa de espinho, ele foi crucificado, foi pregado num madeiro, foi cuspido, foi humilhado, mas ele venceu a morte. E todos aqueles que estiverem firmes em Cristo Jesus vencerão a morte. Como assim vencer a morte? Muitas vezes as pessoas falam assim, como que os crentes falam que vence a morte? Não são todos os crentes que vencem a morte. É somente aquele crente que abandona todo tipo de pecado, todo tipo de engano, que luta contra si próprio por amor a Cristo. Esse vence a morte. Porque a nossa tendência é má. A nossa tendência é pecaminosa. Nós temos que lutar o tempo todo contra o desejo da nossa carne, contra o engano, contra o pecado, contra a ira do nosso coração. Mas todos aqueles que lutar contra isso aí, contra o pecado, receberá um corpo de glória, vencerá a morte. E muitas vezes você fala assim, como vencer a morte? Nós não estamos falando dessa morte que a pessoa morre e é velada num caixão. Nós não estamos falando dessa morte. Nós estamos falando da segunda morte, que é aquele que morre sem salvação e a tua alma é condenada e a tua alma é lançada ali onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, que é o inferno, que é o lago de fogo. Esse ele não venceu a morte. Mas aquele que mesmo que ele foi velado, ele foi sepultado, mas quando ele estava vivo, ele fazia vontade de Deus, esse sim venceu a morte e receberá um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo que não perece, um corpo que não vai chorar mais, um corpo que não vai adoecer mais, um corpo que não vai pecar mais, um corpo que não vai mais sentir angústia, aflição, um corpo que não vai ter que lutar contra a carne, porque não haverá carne, vai ser um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo abençoado, um corpo santo, um corpo que não perece, que não adoece, que não morre, um corpo maravilhoso, um corpo de glória. Seremos como Deus, com um corpo de glória. Deus continua sendo Deus, mas eu falo assim,
nós receberemos um corpo santo, um corpo incorruptível. O corpo de Deus não é um corpo santo? Nós nem podemos ver, porque nós estamos nessa carne pecaminosa, né? Nós vemos Deus apenas com o olhar da fé, mas nós não temos o direito de ver Ele de cara a cara. Mas naquele dia nós veremos como Ele é. Oh, glória a Deus! E receberemos esse corpo incorruptível. Então, você que estuda com os testemunhos de Jeová, preste atenção na palavra de Deus. Eu deixo para você 1 Coríntios 15, o versículo 50 em diante, que fala sobre esse corpo de glória, né? Que fala que nós receberemos um corpo incorruptível, né? Deixo para você também, vocês que estudam com os testemunhos de Jeová, deixo para vocês também Apocalipse 7, até o verso 14. Verso 5 até o 14, verso 14, né? Verso 5, Apocalipse 7, verso 5 até o 8 e o verso 14 aqui também. Mas pode ler o texto todo, meditar no texto todo. Apocalipse 7. Lê aí que fala sobre as 12 tribos, que são 144 mil, que é o povo de Israel. Mas não é só o povo de Israel que vai ser salvo. Todos aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e procuram fazer a vontade de Deus, receberão vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não podemos falar, não, nós estamos vivendo no tempo da graça, nós não precisamos de abandonar o pecado, o mundão, as coisas que o mundo oferece. O homem casado não deu certo com a esposa, divorciou, casa de novo. Nós não podemos fazer isso. Casamento é só uma vez. Aí depois tem direito de casar de novo se um dos dois morrer. Glória a Deus, estude a palavra de Deus. Glória a Deus, casamento é só uma vez. A não ser que você fica viúva ou viúvo. Mas o divorciado, biblicamente, não encontra nenhum texto que apoia o divorciado casar de novo. Eles falam que a Bíblia apoia, mas se você for estudar, não tem apoio. E eu não estou falando que porque você casou de novo, que você não vai morar no céu, que você não vai morar na cidade santa, que você não tem direito na vida eterna. Não, eu não te julgo. Eu não te julgo. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Confia no Senhor. Você que já divorciou, casou de novo, casou segunda vez, né? Confia no Senhor, entrega esse problema para Deus e Deus é quem faz a obra. Agora esse negócio de você de um casa de novo, de você do outro casa de novo, de você do outro casa de novo, parece que vai só aumentando os pecados, né? Vai ficando esquisito, né? Misericórdia, apesar que o divórcio não é certo de maneira alguma. Divorciar e casar de novo não é da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lutar para nós receber um corpo incorruptível, um corpo de glória. Vamos fazer a vontade de Deus enquanto Deus está nos dando oportunidade. Então, eu deixo para vocês aí esses versículos. Glória a Deus. E Isaías 37, verso 10, verso 11, né? Que fala que aqueles que fazem a vontade de Deus herdarão a terra. Essa terra é a cidade santa, é o céu, é o paraíso. Tudo isso aqui será destruído, novo céu, nova terra. Nós subiremos, mas quando nós descer, aqui já é um paraíso. Aqui vai ser o paraíso de Deus, a cidade santa. Você não vai ver
isso aqui como uma terra. Você vai ver isso aqui como um céu. Céu. O paraíso, a cidade santa, as ruas de ouro, os muros de cristais. Vai ser tudo muito lindo. Glória a Deus. Deus abençoa. Deus é quem nos dá a vitória e quem nos capacita. Glória a Deus. Deus abençoa.